O ministro Luiz Fux pediu para sair da primeira turma do STF, a que está julgando a trama do golpe. A decisão ocorre no mesmo dia em que o colegiado condenou os réus do chamado Núcleo 4, o núcleo batizado de desinformação. E, ao mesmo tempo, determinou a reabertura de investigação contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Acompanhe a reportagem de Carol Rosito. O voto foi dado durante o julgamento do chamado Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado, quando Moraes analisava a conduta do presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. É o voto, presidente. Moraes votou pela condenação de Carlos César em relação aos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O engenheiro foi responsável pela produção de um relatório que criava falsas suspeitas de fraude em parte das urnas utilizadas nas eleições de 2022. Moraes defendeu que, se houve maioria para a condenação de Carlos César, novas investigações devem ser conduzidas para apurar as condutas de Valdemar Costa Neto em relação aos mesmos crimes. Foi com base no relatório elaborado por Carlos César que o PL entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação dos votos de quase metade das urnas. O partido pedia que fossem desconsiderados somente votos dados no segundo turno das eleições presidenciais, sem envolver o primeiro turno no processo, quando o partido elegeu 99 deputados e 13 senadores. A ação foi rejeitada e o PL condenado a pagar multa de quase 23 milhões de reais por litigância e má-fé. Valdemar chegou a ser indiciado pela participação na tentativa de golpe de Estado e foi preso durante uma operação da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República, no entanto, não incluiu o político na lista dos denunciados pela trama golpista. A primeira turma do Supremo condenou os 7 réus do Núcleo 4 da trama golpista. O grupo é acusado de disseminar notícias falsas para criar instabilidade institucional e favorecer uma tentativa de golpe de Estado. Também nesta terça, o ministro Luiz Fux pediu para ser transferido para a segunda turma da corte. Com isso, ele deve ficar de fora das próximas fases do julgamento da trama golpista. Marina, deixa começar pela sua especialidade no campo do direito, advogada criminalista. A tese que prevaleceu e que levou à condenação por 4-1, ela afirma o seguinte: quem espalhou fake news, e espalhou fake news diretamente contra o sistema de urnas eletrônicas, que o TSE tinha dito, quem fizer isso está cometendo crime. Quem espalhou essas fake news não apenas cometeu um crime do ponto de vista do TSE, que condenou o Bolsonaro por causa disso exatamente, mas o fez para preparar um golpe. Do ponto de vista penal, isso para de pé? William, é complexo, né? Porque esse processo no STF, ele é um processo que foi feito em algumas fases. E, pela tese dos ministros, houve uma concatenação dessas fases que levaram, então, à possibilidade de ter acontecido o 8 de janeiro. E aí, nesse 8 de janeiro, depredaram e fizeram tudo o que fizeram com a sede dos poderes, e que, então, essas coisas estariam concatenadas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de ver essa concatenação, porque essa questão ela até antecede, né? Essa discussão sobre a segurança das urnas, e veja, eu não estou dizendo que está correta a discussão, né? Só estou dizendo que o nexo entre essa discussão e um golpe de Estado é alguma coisa que, a princípio, fica difícil de fazer o link, né? E até nas questões que eu olhei, no que eu vi, esse nexo é um nexo que foi colocado aí no Núcleo 4 para conseguir fazer esse embasamento geral, né? É a tese
que está preponderando no STF. Doutora, bem-vinda aqui novamente. Eu tinha uma dúvida técnica em relação ao julgamento de hoje, né? Hoje foi julgado o núcleo 4 e ali tem uma aparente contradição ali que parece que levou a uma correção de rumo por parte do próprio Supremo Tribunal Federal. O Procuradoria-Geral da República pede a condenação do presidente do Instituto Voto Legal e aí... Só que não pede do Valdemar da Costa Neto. Valdemar. Isso não parece um erro ou algum tipo de contradição nesse julgamento em si? Tanto que depois do julgamento, eles concordam que precisa ser reaberto o processo do Valdemar. Porque se a gente for pensar na situação fática, né? Todo esse laudo, essa questão do laudo foi instrumental para as ações que o próprio Valdemar fez, né? Então, fica difícil você dizer que fazer o laudo e afirmar toda aquela situação seria um crime e usar isso não, né? Então, realmente é alguma coisa que me parece que ficou um fio solto aí, que eles vão ter que ajustar, né? É isso. Doutora, eu queria tratar da repercussão da saída do Fux, desse pedido do Fux. Ele sofreu muita pressão, né, e críticas depois do voto dele no julgamento contra o Bolsonaro. A mesma coisa hoje. O quanto isso abala a credibilidade da tese jurídica, abala a percepção sobre a coerência do que está fazendo o STF, ele que é um ministro mais antigo da casa. Do ponto de vista institucional, qual é a sua avaliação de tudo envolvendo o Fux, né? Toda a diferença dele na votação e agora esse pedido para sair da turma? Isso deixa a gente até abalado, né? Porque a gente está falando de uma corte constitucional, né? E o que a gente espera de uma corte constitucional é que os ministros que foram escolhidos entre pessoas com reputação ilibada no país, conhecimento notório jurídico, que eles tenham independência para decidir da forma como eles entenderem que é o mais correto, que é a garantia da Constituição e que é o papel do tribunal. Então, isso é o que a gente espera como cidadão e como jurista muito mais, né? Porque a gente confia muito no STF como a porta final, né, constitucional da defesa do nosso sistema democrático. Então, o que a gente espera é que os ministros tenham a possibilidade de fazer isso da forma mais independente possível. Então, quando a gente percebe um movimento desse, e se foi por alguma pressão, realmente é delicado e afeta sim a credibilidade e mais, né? Pode passar a impressão que nós estamos passando por cima dos argumentos jurídicos, argumentos políticos, porque, é claro, o direito é político, não há dúvida, mas os argumentos políticos, eles estão dentro da racionalidade jurídica. Se a gente passa por cima disso, a gente acaba transformando o direito em um instrumental ideológico difícil de compactuar com a Constituição Federal. Então, a meu ver, nós precisamos refletir sobre isso. Vamos lá então, Marina, porque a reflexão que você sugere é gravíssima. No fundo, o que você sugere submete, no fundo, a nossa apreciação, por exemplo, hoje, quando você mesma, como operadora no campo do direito, se vê em dificuldades para entender o começo, o meio e o fim de uma tese, que deveria ser jurídica, e surge na sua provocação de uma reflexão como, na verdade, uma tese político-ideológica, a pergunta que cabe a você agora é a seguinte: a partir do resultado desse julgamento, da condenação de um núcleo de fake news, por se afirmar que esse núcleo tinha como objetivo final o golpe de Estado, criou-se que tipo de conduta, do ponto de vista agora jurídico, vindo do STF? Deixa eu ver se eu entendi.
Eu traduzo em breves palavras. Que tipo de jurisprudência se criou hoje quando você, como operadora do campo de direito, não consegue concatenar o começo, meio e fim? Tem uma questão, William, que eu acho que é muito relevante da gente também debater na parte de racionalidade jurídica, que é a moldura proibitiva dos tipos penais que defendem a democracia. E isso está sendo debatido no mundo inteiro, William, não só no Brasil. Então, a ideia de entender se eu posso, por exemplo, discutir se urnas eletrônicas ou urnas impressas são melhores ou piores para a democracia e dizer alguma coisa sobre isso, tem um envolvimento, sim, com a estrutura do sistema. Então, isso e não só no Brasil, né? Se a gente ver em outros lugares do mundo, é muito parecido o modus operandi de quem não quer e quer demolir o sistema e quer desestruturar o sistema democrático. Então, isso realmente existe. E para isso, William, a gente criou os crimes contra a democracia. Quando a gente revogou a Lei de Segurança Nacional, em 2021, ou 22, acredito, não, 21, quando a gente revogou essa lei no Brasil, a gente trouxe, então, os crimes contra o sistema democrático, os crimes contra a democracia. Só que eles não foram utilizados porque foi muito rápido que tudo isso aconteceu. E agora a gente tem que dar o conteúdo para esses crimes. Então, o que eu penso é que, em relação a essas condutas de fake news, nós precisamos criar critérios para que isso seja enquadrado em crime contra a democracia sem que a gente esbarre no perigo de ser autoritário também. Então, a democracia ela tem que ser defendida a partir da própria democracia. Eu não posso defender a democracia com conteúdo autoritário. Então, o que eu estou dizendo em relação a essa questão específica é: nós precisamos trabalhar a jurisprudência, e essa é a minha resposta para a sua pergunta, da forma mais restritiva possível para defender a democracia e não cairmos numa esparrela, né? Não cairmos no perigo de agirmos de forma autoritária na defesa da democracia, nesses tipos penais. É mais ou menos o que eu penso. Agora, o risco de, vamos dizer assim, flexibilidade da jurisprudência do Supremo também não pode ser uma ameaça nesse caso, doutor? O que a gente vê de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, tantos julgamentos que vão e vêm, pega o caso clássico de prisão em segunda instância, né, que o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento, depois tinha outro, e tem vários casos assim de revisões de jurisprudência num curto espaço de tempo. Não é possível, ou talvez até provável, que num curto espaço de tempo se inverte o curso aí da política, haja uma revisão dessa jurisprudência que está sendo estabelecida hoje, de fake news? Eu acredito muito nisso, Caio, de verdade. Eu acredito nisso, nessa revisão. Acho muito possível e provável que aconteça em algum momento, até porque, como eu disse, é tudo muito novo em relação aos crimes contra a democracia. A gente está num momento de muita ansiedade, né, para que a gente dê uma resposta a essas questões. E a gente dormindo e acordando com esses fatos, né, com essas condenações e com toda essa reestruturação da moldura do tipo, pode ser que a gente venha, sim, em algum tempo, entender que a gente precisa reestruturar, que foi muito longe, que precisa rever. E aí eu já falo, por exemplo, não em relação ao núcleo 4, mas em relação ao núcleo 1, a questão das penas. O que a gente teve, né, a desproporção das penas aplicadas, a meu ver, é absolutamente transparente, não precisa nem. Não tem muito o que justificar, né? Então, eu penso que sim, que a gente vai ter esta oscilação em relação a essas questões, até porque o crime é novo e a gente vai criando aí uma jurisprudência, uma doutrina em cima dessas questões, para poder, de alguma forma, né, fazer frente a essas ameaças contra a democracia.